Meus amigos, Maduro está financiando e abrigando guerrilheiros das Farc, lideranças das Farc que se separaram de Timochenko, que resolveu aceitar a vida civil na Colômbia. Bem, eu trouxe aí alguns dias atrás um vídeo explicando que isso, no meu entender, é uma farsa. Mas, enfim, não voltando a esse tema, o fato é que parte das Farc voltaram para a luta armada. Isso exige da Colômbia uma resposta firme. A Colômbia promete bombardear esses guerrilheiros que voltaram às armas, porém, atenção, esses guerrilheiros estão abrigados na floresta amazônica dentro da Venezuela, patrocinados por quem? Por ninguém mais, ninguém menos do que Nicolás Maduro. Porque Nicolás Maduro está financiando, dando dinheiro e armando os guerrilheiros colombianos. Bem, a denúncia do ex-general chavista Hugo Carvajal é de que essa reagrupação dos líderes das Farc, patrocinadas por Maduro, indica que Maduro quer, sim, atacar a Colômbia e também o Brasil. Vejam os senhores, ele disse o seguinte: as Farc estão na Venezuela e sem dúvida Maduro patrocinou a sua reagrupação. Isso é parte do plano de contingência militar de Maduro e dos Castro, Raul Castro em Cuba, contra a Colômbia, disse Carvajal, considerado um dos homens de confiança do falecido presidente venezuelano, outro ditador, o ditador falecido Hugo Chávez. Ele disse isso através do Twitter. Agora, atenção, parte 2. Vejam essa matéria saída há pouco no Infobae. Vou colocar a imagem aqui. A matéria diz: um grupo de russos se estabeleceu em um forte militar para uma missão desconhecida na fronteira com a Venezuela. Da fronteira, na verdade, deveria ter sido dito na fronteira da Colômbia. E aqui está o mapa. Vou mostrar novamente aqui para vocês de onde está localizado o tal grupo. Vejam bem, aqui o indicador aqui em vermelho é onde está o grupo russo. Muito bem. De um lado a Colômbia, de outro a Venezuela. Eles estão exatamente aqui, os russos e cubanos, num forte venezuelano na fronteira com a Colômbia. Está um pouco longe de Roraima, mas imediatamente na fronteira com a Colômbia. A matéria diz o seguinte: Rubio é uma cidade no estado de Táchira, capital do município de Junín, na fronteira com a Venezuela. Na verdade, a matéria está ou tendenciosa ou completamente errada, na fronteira com a Colômbia, porque está em solo venezuelano. Desde domingo, do dia 25 de agosto, os habitantes apenas murmuram em relação a sobrevoos de helicópteros em direção ao batalhão de infantaria Coronel Antônio Ricaurte, do Forte Quinimari. Com eles veio um novo comandante militar e tanques da Rússia. No dia seguinte, eles trouxeram cerca de 80 russos e um pequeno grupo de cubanos. A primeira informação, de acordo com um oficial militar do forte, era que os europeus estavam no batalhão para instalar equipamentos de radar, antenas que bloqueiam sinais de telecomunicações e realizam treinamento com drones. Segundo um colega, o comandante, que diz que, através de relatórios de inteligência, eles destacaram que os desertores que apoiavam Juan Guaidó vão atacar a Colômbia e o Brasil, e é por isso que esses esforços russos vieram. Vejam, parece uma piada. Eles estão dizendo que os russos estão lá
porque rebeldes que apoiam o Guaidó querem agora atacar a Colômbia e o Brasil. Claro que é uma piada, mas de Maduro e daquela gente se espera todo tipo de piada de mau gosto, as piores possíveis. Mas, voltando um pouco à fita, recapitulando os fatos. Lá, na floresta venezuelana, estão os terroristas das Farc. Estão os russos e estão os cubanos. Russos, inclusive, com tanques, e cubanos. Estão lá para quê? Para defender a Colômbia? Estão lá para defender o Brasil? Evidente que não. Estão lá para atacar a Colômbia e atacar o Brasil. O Brasil, porque, evidentemente, Bolsonaro é uma pedra no sapato do Foro de São Paulo. Então, estão unidos ali guerrilheiros colombianos, soldados cubanos e soldados russos, e a Colômbia, ela, em primeiro lugar, tem o compromisso, primeiro, de fechar, de defender as suas fronteiras, mas de atacar grupos paramilitares, grupos terroristas que até poucos dias atrás tinham assinado um pacto de paz com o governo colombiano. Bem, a Colômbia promete sim atacar pesado. E se a Colômbia atacar pesado, terá que atacar, evidentemente, em território venezuelano. E lá estão os russos. Dá muito bem para imaginar o cenário. Está muito quente a situação lá para cima, lá para o norte. E isso indica que nós, Brasil, Colômbia, finalmente estamos entrando na Terceira Guerra Mundial, porque a Terceira Guerra Mundial já está aí, é essa guerra de grupos paramilitares, de milícias, de pequenas células terroristas contra estados. É o que acontece na Síria, por exemplo. Hoje, os Estados Unidos atacaram um alvo terrorista na Síria, deixando 40 mortos. A matéria saiu no Jerusalem Post, no The Times of Israel, dizendo que as forças americanas atacaram líderes jihadistas na Síria no sábado, deixando um total de 40 mortos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que o ataque teve como alvo líderes da Al-Qaeda na Síria, ao norte de Idlib. Não disse que tipo de arma foi usada, nem deu detalhes. Os mísseis foram dirigidos contra grupos jihadistas e facções aliadas perto de Idlib, disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. A matéria eu vou deixar aqui na descrição. Pois bem, essa é a Terceira Guerra Mundial. Por enquanto, ela pode evoluir para algo mais pesado. Mas são basicamente um conflito entre células terroristas, grupos dissidentes, grupos paramilitares contra estados. O Brasil deve ficar muito atento com isso, porque, como eu disse num vídeo anterior, quem garante que os terroristas colombianos já não estavam lá tocando fogo na Amazônia? Porque, na verdade, essa gente não é nem colombiana, nem venezuelana. Eles se dizem da Internacional Socialista, ou seja, da Pátria Grande. Na verdade, são soldados do Foro de São Paulo, ligados umbilicalmente com o PT aqui, do Nove Dedos, ligados com os esquerdistas argentinos. Enfim, é uma rede internacional e está atuando para derrubar governos conservadores ou de direita, como é o caso do Brasil e como é o caso da Colômbia. Bem-vindo, Brasil, à Terceira Guerra. Ela já está chegando ao nosso quintal. Sem querer levar pânico, é simplesmente o que está acontecendo. Até depois.